Bom dia, irmão Jorge. Bom dia, irmão João. Tudo bem, irmão? Ótimo. Graças ao nosso Eterno, né? Mais uma semana nós vencemos, né? Verdade, mais uma semana abençoada, né? E mais um vídeo que vamos fazer hoje, né? Exatamente, mais um estudo. Mais um estudo, né? Que é bom a gente, às vezes, fazer um estudo, né? E depois a gente torna a fazer esse estudo em outro sentido, para poder as pessoas, às vezes, entender, né? Melhor, né? Melhor ainda. Exatamente. Né? Então, irmão Jorge, né? A gente vai fazer uma oração, né? Agradecer ao Eterno, né? E seu Filho amado, Yeshua HaMashiach, por mais um dia que Ele nos desse, né? Exatamente. Vamos orar? Vamos lá. Pai Celestial, em nome do Yahweh e seu Filho amado, Yahushua, estamos aqui com esse poder que sempre tem derramado sobre o teu povo aqui na terra, o Messias, e agradecemos também por esse dia do Santo Sábado, e que seja um sábado abençoado, mesmo que nós sabemos que não somos perfeitos, mas perfeito é somente o Yeshua HaMashiach e o Eterno, e o Pai, o Yahweh, e pedimos a eles a permissão para levar essa mensagem ao mundo, e também para que nossos ouvintes, né, assistam e pode confirmar as verdades que estamos falando há vários meses e anos, e queremos a presença de Gabriel neste lugar e dos seus anjos, e a Ti, Yeshua HaMashiach, para que nos dê entendimento, sabedoria e conhecimento. Pedimos no Teu nome, Pai Celeste, e em nome do Teu Filho amado, Yahushua. Amém. 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 Então, Jorge, é o seguinte, nós temos aqui, de novo, né, irmão Jorge, uma apostilinha, né? Opa. Então, essa aqui é uma apostilha que eu tenho ela, sabe, que tenha aqui, sabe, a definição de trindade. Hoje nós vamos falar, né, não é de trindade, bem dizer. Especificamente, né? Especificamente, não é um estudo da trindade, né? Exatamente. Mas sim um estudo como começou a trindade. Como ela surgiu, né? Como ela surgiu. Ela foi implementada no meio religioso. Como ela surgiu. E como também Satanás, que toda a vida, desde quando ele existiu, né, ele vem quebrando a lei do Eterno. Né? Ele sempre consegue fazer o ser humano, né, quebrar a lei, né, do Yahweh, né, o nosso Pai, né, e também do seu Filho, o Yeshua HaMashiach. Esse é o grande objetivo, né? Esse é o objetivo dele. É tirar as verdades do Eterno e colocar as suas mentiras, né? É verdade. Aí o que acontece? Ele faz uma capa de uma verdade falsa que engana gerações, né? Engana o mundo inteiro, né? Países, né? Tudo enganado com a distorção da verdade. Então, hoje nós vamos falar mais, né, um pouco sobre as três divindades, né? Correto. Mas nós vamos falar mesmo, né, sobre a doutrina pagã. O paganismo. Vamos explicar o que é uma doutrina pagã, né, que veio do paganismo, não é verdade? Infelizmente, a gente tem que ser claro, né? O que está sendo pregado hoje no planeta, né, é totalmente um paganismo, né? Tira o foco do nosso Eterno Yahushua, do Yahweh, e seu Filho Yeshua HaMashiach, tiram o foco, né? Oculta, né? O ocultismo, ele... O que é o ocultismo? Ele oculta a verdade. É verdade. Então está sendo disseminado há séculos, desde os primeiros séculos, quando o Messias morreu, e aí os últimos
discípulo que morreu, né? A partir daí começaram os ataques, né? Satanás usando pessoas que não é temente ao Criador, e essas pessoas abrem as pessoas têm uma mente revolucionária, né? E falam, não, vamos inovar, vamos melhorar. Aí acontece, em vez de melhorar, faz piorar, né, irmão? É verdade. Então hoje, né, a doutrina que nós vamos falar hoje, né, um pouco exatamente, né, a definição da Trindade, né, e sobre a doutrina pagã. Isso. Porque hoje essa doutrina, né, ela se tornou, né, uma doutrina mundial pelas igrejas, né, que aceitou o paganismo. É que a Escritura ela sempre alertou e sempre alerta, né? Existe uma base, uma mãe que sustenta tudo isso, né? É verdade. Então aqui, irmão, nós temos aqui, né, vamos ler um texto bíblico, Êxodo 20. Êxodo 20? O verso 3. Opa. Ótimo. Achou, irmão? Achei. Então aqui diz assim, no verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Isso é o Eterno, né? Isso. Lá em Êxodo, quando passou a lei para Moisés. Exatamente. Né? Era uma lei que ele passou para Moisés. E ele disse, né, não terás outros deuses diante de mim. Não é verdade? Exatamente. Bom, quando ele diz não terás outros deuses diante de mim, nós vamos entrar na apostila e vamos falar, mas aqui eu quero dizer, né, que quando ele diz não terás, Não terás. o que é não, irmão? Não é não, né? Não pode. Não é não, não é verdade? Mas o inimigo sempre trabalha nas mentes, né, e acaba colocando algum argumento que pode ter alteração. É verdade. Então, quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, né, logicamente, porque ele é o único Deus. É o único. Isso eu estou falando agora, assim, irmão, bem claro no começo aqui da Bíblia, porque as pessoas vão abrir a Bíblia João Ferreira de Almeida, as outras Bíblias, vai estar assim, né? Exato. Então, não terás outros deuses diante de mim, né? Mas nós sabemos que essa palavra Deus, né, ela nunca existiu na Bíblia. Já veio do paganismo. Já veio do paganismo, né? Quem existe é o Yahweh. Para você ver, quando se fala essa palavra Deus, como o paganismo está enaltecido, né? Ele está enaltecido no meio religioso, no meio das supostas igrejas que falam, né? É verdade. Então, eu citei hoje claramente o texto Êxodo 20, para que as pessoas, né, que assistiram o vídeo, que vocês prestem atenção, né? Por exemplo, não terás outro deuses diante de mim, né? Agora, se você colocar deuses, né? Ou Criador, só tem um. É verdade. Né? Então veja que aqui o Filho, né, e o Espírito, certamente o próprio Pai está dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Agora, como que ele vai fazer do Espírito Santo Deus e do Filho Deus? Exatamente. Se ele mesmo está dizendo. A Escritura ela tem todo o suporte, né? Toda a informação. Né? Então, irmão, aí você veja que quando ele mesmo, lá em Hebreu, ele diz assim, outra vez eu te gerei, e agora meu filho é Deus, né, diante de vós. Exatamente. Né, lá em Hebreu. Né, e os anjos obedeçam ao meu filho, que hoje
ele é Deus. Bom, quando o Eterno falou assim, que o Filho era Deus, mas ele era Filho. Filho. Mas Deus, porque ele existiu junto com o Pai. Foi gerado pelo Pai, né? Foi gerado pelo Pai. Ele veio à existência porque o Pai gerou. Isso. O Pai não. O Pai, ele tem a existência própria, né? Tem existência própria. Ele não tem início, nem meio, nem fim. Nem início, nem fim. Então ele também diz para Moisés, né? Moisés, agora você é Deus entre mim e o meu povo. Moisés era Deus? Não. Nunca foi. Ele era um representante, né? Então, quando ele diz que Moisés era Deus, significava que Moisés representava o Eterno, Nosso Criador, né? o Criador. Ou seja, quando um rei aqui na terra autoriza, ele sai para viajar e sai do trono e vai viajar, ele deixa, sabe, uma pessoa ali responsável pelo reino. Exatamente. Que é o seu comandante, né? Porque tem o rei e tem o comandante. Exatamente. Então, quando ele sai, ele autoriza esse comandante ficar no lugar do rei. Ele representa totalmente, né? Representa o rei. Tem todo o poder que o seu superior passou para ele. Exatamente. Então, nós vejamos também outro sentido, né? O presidente é o Jair Bolsonaro. Certo? Mas quando o Jair Bolsonaro sai e vai para o estrangeiro, fazer negócio lá ou tratar de assunto dele, quem é que ele deixa aqui como presidente? O vice. O Ailton Mourão, né? O Ailton Mourão. Ele deixa o vice. E o vice é o quê? Presidente. Ele pode decidir tudo. Exatamente. Mas ele não é o presidente. Não é. Ele não foi eleito pela população. Exatamente. Que elegeu o presidente, né? Então, para nós entendermos o estudo que vamos fazer hoje, né, a gente tem que compreender que o Pai, o Yahweh, é Deus. Vou pôr Deus por enquanto ainda, né? Que depois no estudo a gente coloca lá Yahweh, né? Então, ele é soberano, existiu por si próprio. Correto, irmão? O Pai ele é coeterno, né? Mas o Filho foi gerado, né? Isso. E ele foi gerado outra vez. Exatamente. Foi gerado lá em Salmo, capítulo 2, no verso 7, né? E lá em Hebreu, lá no capítulo de Hebreu, lá no capítulo 1, de Hebreu 5, verso 4, diz que ali fala, outra vez agora meu filho é Deus. Entre o quê? O meu povo. Ele foi gerado 2 vezes, né? Foi gerado 2 vezes. Então ele mesmo, o Pai, diz que agora, a primeira vez, ele não veio como Deus. Ele veio como filho, na eternidade. Exatamente. Correto, irmão? Exatamente. Então, a primeira vez ele veio como filho, na eternidade. O eterno Pai é um só. É isso que tem que tirar, né? Distinguir um do outro, né? Então, para que todos que assistiu o vídeo hoje vai entender, o Eterno, né, que é o Pai, né, ele é, né, somente único. O Eterno é único. E o Filho também é único. Que só tem ele. Que é o único filho que ele tem. E desse filho, ele fez igual a ele. Exatamente. Porque o poder que ele tem, o filho tem. O pai, o filho, né? Por exemplo, um ser humano, ele tem o seu filho. Então, o seu filho ele tem todas as suas características, sua genética, né? Tudo que a vida proporcionou para ele, essa genética é transferida para o filho. Isso, a genética do filho. E não é diferente do nosso Yeshua HaMashiach. Não é diferente, porque nós temos filho, né? Nós podemos, como ser humano, deserdar os nossos filhos. Podemos ou não podemos? Podemos.
Mas se você tem 10 filhos, e você quer deserdar 9 filhos, e deixar um filho com toda a sua herança, você pode fazer isso? Pode. Pode. Você estando em vida, você está vivo, você pode fazer o que quiser. E assim é o pai. O pai fez o filho Deus. Vamos supor, Deus, né? Depois a gente vai entrar na apostila. O filho se tornou eterno. Né? Então, ele é eterno e tem a mesma natureza do Pai. Mas agora, o Espírito Santo, como nós vamos estudar sobre essas 3 pessoas, o Espírito Santo não tem uma passagem bíblica que ele é Deus. Não existe nenhuma passagem bíblica que ele é Deus. Isso aí foi inventado pelo sistema. Existe que o Espírito é o que nós conhecemos como Ruach Kadosh. É sopro. Ou seja, pneuma. O sopro do Eterno. Exatamente. Né? O que nós respiramos aqui, por exemplo, esse aqui é um sopro de vida, né? Esse aqui é pneuma. Então isso aqui é o Espírito esse nosso. Espírito que nós estamos que é falado, que nos mantém vivo, essa pneuma, essa pneuma que ela nos mantém vivo. Né? Se você tirar essa pneuma, que é o ar, a respiração, acabou. Né? É verdade. Coloca aí o sujeito em um ambiente que não tem ventilação, 10 minutos ele está morto. Verdade. Então, irmão, muitos anos depois, bem depois, eles chamam um profeta chamado Jeremias. Jeremias 10, né? Jeremias 10, o verso 10. Então, eles chamam esse profeta. Correto. Certo? Certo. Jeremias, capítulo 10, o verso 10. Deixa eu achar aqui. Versículo 6, é isso? 10, o verso 10. E o verso 6 primeiro, depois o verso 10. Ok. Então veja que isso muitos anos depois, na nossa era quase, né? Isso. E era dos profetas, né? Profeta Jeremias, um pouco antes de Israel deixar de ser a nação do Eterno, né? Exatamente. Então aqui ele diz: ninguém há semelhante a ti, ó Eterno, tu é grandes, e grandes é o poder do teu nome. Quando ele diz ninguém é semelhante a ele, é ninguém. Ninguém é semelhante a ele. Significa aqui que Jeremias entendia que havia uma pessoa só, ninguém é como semelhante o a ele. único Criador. O filho não é semelhante ao pai. Não é igual ao pai, né? Não é verdade? Mesmo que seja filho, então, mas o Eterno é único. Quando diz ninguém é semelhante a ele, não é. Nem o filho. Nem o filho, porque o filho, ele é diferente do pai em uma coisa que nós precisamos entender. O pai é imortal, e o filho, quando ele veio à terra, que é o filho, ele já desceu aqui, ele era mortal. Ele veio como Adão caído. Isso aí é um ponto, irmão, que você tocou aí. Ele veio como Adão caído, né? Que fica bem claro que tem os irmãos de outras denominações que eles não concordam com isso. É verdade. Quando o profeta Jeremias foi instruído pelo Eterno, ele diz que ninguém é semelhante a ele. Ninguém. Exatamente. Ninguém é semelhante a ele. Nem o filho, porque o filho é filho e o pai é pai. É lógico. Como é que o filho tudo bem, ele tem a genética, a essência, como eles falam, né? A essência do pai, a semelhança do pai, ele não é igual ao pai. Não. O pai é o pai, é único. O pai é soberano, né? É único. Então agora ele fala assim, né? Grande és o poder do teu nome.
Por que Jeremias disse o poder do nome? É um fator importante também, viu? Esse que é o problema, irmão. Hoje, do nome. Graças O nome do Pai. o nome que nós colocamos, né, para Yahweh. iniciar, foi Deus. Só que é Verdade? Yahweh, né? Foi Deus, não é que nós começamos a iniciar falando em Deus? É para que os nossos seguidores, né? Eles vão aprendendo com a gente, né? A gente vai eliminando esses nomes que é pagão e vamos colocando os verdadeiros, né? Para se adorar o verdadeiro. É verdade. Então, nós comecemos, né, com Deus. Isso. Né? Mas Deus existe muito. É o que também nós vamos falar aqui na Bíblia. Deus existe muito. Muitos deuses, Né? Mas o nome, agora vem Jeremias e diz: o poder do teu nome. Exatamente. Agora o nome desse que Jeremias está falando é Yahweh. Yahweh. É grande Certo. o teu nome. Isso. Agora Jeremias está falando o nome dele que Jeremias entendia, né? Eu calculo que ele sabia que era o Yahweh. Yahweh. Vem do tetagrama, né? É. YHWH. Isso. Esse é o tetagrama do Então, nome do Pai. Então aqui fala no verso 10, né? Mas o Senhor, olha só, essa palavra Senhor, né, pode ser qualquer um. Aqui na Israel já não tem. Aqui já não tem. Que já é o nome dele. Certo, eu estou com a minha Bíblia israelita, eu examinei agora cedo, né? Então, eu ia pedir até para você ler o texto, né, no original como é que está. Exatamente. Mas o Senhor, esse Senhor não tem, Que não tem, na minha não tem. certo? No original do hebraico não existe. Não tem. No palio do hebraico também não existe, Não existe. né? Então, aí fala, né, verdadeiramente Deus, Isso. Deus vivo, Rei eterno, do seu furor treme a terra, as nações não podem suportar as suas indignações. Exatamente. Certo? Então Jeremias que está falando desse ser que ele falou ali no capítulo 6, que é o Yahweh. O Yahweh. Né? Ninguém pode sobreviver, né, na presença do Yahweh antes da imortalidade. Exatamente. Quando nós tiver a imortalidade, aí sim nós podemos ir à presença dele. Mas agora nós não podemos ir à presença do Pai, né? Pela glória que ele tem, nós somos fulminados. Fulminado. Mas eu pergunto, irmão, vou perguntar para você, depois você vai ler o texto aí, né, que eu falei lá, né, o 6, né? Isso. Irmão Jorge, será que nós, o Yeshua Hamashia, ele aparecer para nós, será que a glória dele vai nos matar? Não, você fala se ele voltar hoje? Se ele voltar, por exemplo, Se ele voltar hoje. ele vai, por exemplo, se nas nuvens do céu ele vai vir, com a glória que ele tinha no céu, ele volta agora com a glória que ele tinha antes dele vir à terra. Será que nós conseguimos sobreviver na presença dele, pela glória dele? Vai depender das condições que eu me encontro, né? Por exemplo, se eu estou salvo, se eu sou um cumpridor, né, obediente, obedeço a lei, né, procuro não pecar, né, procuro cada dia me santificar. Quando ele voltar ali nas nuvens, aquele que está salvo, ele não vai morrer. Agora, se eu tiver perdido, automaticamente, e aí é fulminado, isso aí é automático. Então, irmãos, aí é que está a diferença, né? Hoje, o nosso Salvador, ele, pelo Pai, em hebreu, o Pai fala: agora meu filho é Deus. E ele é mesmo. Tem o poder que o Pai autorizou. Ele tem todo o poder do Pai que foi dado a ele, porque ele mesmo disse: todo o poder foi me dado pelo meu Pai. Mas ele
Mas ele não é o pai, ele é o filho. Não, ele é o filho, isso é indiscutível. Mas ele agora tem o mesmo poder do pai. Exatamente. A glória dele é tão grande que se ele descer e nós não tivermos salvo, nós vai ser fulminado na hora. Se eu não estiver buscando a salvação em verdade, com o seu nome verdadeiro, não adorando deuses, como está falando aqui, né? Porque hoje, infelizmente, é triste. Você vê esse povo, a gente assiste aí canais, né? Assiste redes sociais, o povo sendo enganado, rapaz, de cortar o coração, irmão. Exatamente. Então, irmão, nós, quando estudamos a Bíblia, quando nós estamos falando de Jeremias, capítulo 6, ninguém é semelhante a ti, nós estamos falando do Pai. Do Pai. Mas quando Jeremias agora fala que o Deus vivo, o Rei eterno, ele está falando do Filho. Do Filho. É que o Filho se tornou eterno, né? Porque o Filho é o Rei. É o Rei. Rei dos reis. Rei do Rei. Então agora, no verso 10, ele está falando não do Pai. Exatamente. Ele está falando do Filho, o Rei eterno. Nós devemos totalmente ao Filho, né? E ele cita verdadeiramente Deus, né? Ou seja, verdadeiramente eterno. Yahweh, nosso Yahweh. O Yahweh, verdadeiramente, ele hoje é eterno. Eterno. E o Filho também se tornou eterno, né? Certo? O Pai é eterno agora, e o Filho também agora é eterno. Exatamente. Que o Filho ele foi gerado na eternidade, né? Porque quando ele veio como filho, né? E o Pai mesmo disse lá em Hebreu, agora outra vez. Então ele gerou ele uma vez, lá em Salmo capítulo 2, verso 7. E depois que o Filho veio à terra, né? E ele morreu, então o Pai gerou ele outra vez. Outra vez. Ou seja, ressuscitou ele. E gerou e ressuscitou no terceiro dia. Exatamente, porque lá, né, nos discípulos, então lá está escrito que o Pai foi quem ressuscitou ele. Exatamente. Porque o anjo Gabriel desceu, eu estudei muito bem essa semana, para que a gente pudesse explicar sobre isso aí. O anjo Gabriel chegou e falou: teu pai te chama, levanta, filho de Deus. Tá vendo? O Eterno ele deu a autoridade para o anjo e o anjo chamou ele. Chamou ele. Mas ele disse: o teu pai te chama, né? Então, quando o Pai ressuscitou ele, agora ele é eterno novamente. Novamente. Entendeu? É isso que Jeremias está falando ali. Agora vamos entrar aqui na apostila, né? Falar um pouquinho na nossa apostila famosa, né? Vamos lá. Vamos lá então. Então nós temos aqui na primeira página, né? Sobre estudo, né? Exatamente. Estudo, né, sobre quem é o Pai, quem é o Filho, né? E se existe uma trindade. Existe outra pessoa, né? Nosso estudo hoje vai ser, né, só a verdade e a verdade. A verdade prevalecerá, né? E a verdade prevalecerá, né? Então nós vamos estudar hoje sobre o Filho e sobre o Pai e sobre o Espírito. Esse é o nosso estudo. Sobre o Pai, né? O Filho e o Espírito. O Espírito. Né? O Espírito. Vamos reforçar, Espírito, né? Porque né? no vídeo já tem algum estudo sobre a Trindade, né? Nós temos, mas hoje nós vamos especificamente estudar sobre o Espírito, o Filho, né? Exato. E o Pai. Hoje é um estudo de forma diferente, né? Vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos entrar agora na apostila e vamos buscar lá dos nossos pais, lá bem atrás. Exatamente. E vamos também buscar os pais da igreja.
Quem foi os responsáveis, né? Quem foi o responsável para colocar essa doutrina. Exatamente. Não é verdade? Então nós temos aqui a mais predominante de muitas falsas doutrinas referente à unidade do Eterno e o trinitarismo, né, sobre essa doutrina. Correto. Né? Este erro se insinuou para dentro da igreja pelo paganismo e manteve o seu lugar na teologia através do governo totalitário dos imperadores romanos e da Igreja Católica Romana. Os reformadores protestantes saíram da igreja papal, mas trouxeram consigo algumas doutrinas pagãs. Então veja, irmão, que os reformadores, Lutero, aqueles reformadores que reformaram, fez a reforma, eles saíram da Igreja Católica, mas eles saíram de lá com algumas doutrinas. Exatamente. Doutrina que a alma não morre, doutrina que o Espírito é três Deus, Na verdade, quando o batismo que não era por imersão. Exatamente. Veja só estou pondo as três maiores crenças, né, do cristianismo, que era dos discípulos. Essas três maiores crenças, os discípulos nunca usou isso. Na verdade, as colunas da doutrina romana, eles trouxeram na reforma, né? Exatamente. Não mudou nada. Trouxeram para dentro da igreja, né? Então Exatamente. temos aqui, né, totalitário dos imperadores romanos da Igreja Católica Romana, os reformadores protestantes saíram da Igreja Papal, mas trouxeram consigo algumas doutrinas pagãs, juntamente com as falsas doutrinas como a imortalidade da alma, o batismo infantil e por aspersão. Então veja bem, eles batizavam por aspersão, né, batizava bebê recém-nascido, não é verdade? Né? E eles também criam na imortalidade da alma. E eles também criam nos três Deus. Olha só, 1, 2, 3, 4 doutrinas. Pagãs. 4 doutrinas pagãs infalíveis no cristianismo. Essa imortalidade da alma vem lá de Babilônia mesmo, né? De Rhodes, né? Exatamente. Porque essas doutrinas nunca existiram no cristianismo dos nossos pais, né? Que era Pedro, João, Tiago, o Salvador que pregou. Exatamente. Não existia essas doutrinas, né? Isso foi existir depois no paganismo, né? Então aí nós temos aqui, né, batismo infantil por expressão. Eles também reteram o falso ensino da Trindade, né? Também, né? Eles colocaram também, né? A palavra do Eterno na restauração de doutrinas bíblicas, rejeitado o seu próprio lugar na igreja. A reforma, contudo, não foi longe o bastante. Muitos erros da igreja romana foram retidos. Outra reforma se faz necessário para livrar a igreja de todo o erro pagãos e retornar à verdadeira doutrina bíblica. Então hoje, eu quero falar para vocês, irmão, hoje há necessidade de que nós, como cristãos, né, que estamos estudando sobre a volta do Salvador, nós temos obrigação de restaurar todas as doutrinas original do nosso Yeshua HaMashiach, do nosso Yahweh, nosso Pai. Exatamente. Temos por obrigações de estudarmos e restaurarmos essa doutrina de Satanás que foi colocado exatamente dentro da igreja medieval, a igreja católica, e os protestantes assumiram também essa doutrina satânica de Satanás. Eles herdaram, né, tudo a parte pagã de Roma,
com a reforma, vou pegar o Martinho Lutero, por exemplo, né, ele fez uma pequena reforma ali, né, algumas mudanças, mas quando se trata de reforma, simplesmente é só uma mudada no visual. Por exemplo, eu pego essa casa aqui, ela está com o visual meio feio. Vamos fazer uma pintura nela, vamos dar uma restaurada na janela, nas portas, mas a estrutura dela vai continuar. É justamente o que aconteceu com essa reforma protestante aí. Eles têm os mesmos segmentos romano-babilônico, não tenha dúvida. Verdade. Então, irmão, sabe, nós vamos agora passar um pouco a definir, né? Definição de uma trindade. Correto. Como nós vamos definir uma trindade verdadeira da falsa? Isso. Certo? Corretamente. Então nós vamos definir. Aqui diz: trindade é uma crença na existência de um ser divino, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Certo? Certo. Então, o que é uma trindade? É uma definição, né, de 3 pessoas. O sistema fala que são 3 pessoas. Né? São 3 pessoas. O que é uma trindade? São 3 pessoas que se definem, né? Então, aqui fala que o Pai, o Filho e o Espírito. São 3 pessoas. São 3 pessoas. É a crença de todas as igrejas mundial hoje. Exatamente. É a crença mundial, como a Igreja Católica, Espiritismo, Budismo, e todas as igrejas pentecostais, neopentecostais, Espírita, né? Espírita, são essa doutrina. Exatamente. Um quadrado fechado. Exato. Né? Mas vamos definir então, né? O dicionário Verbeter define a palavra a união de 3 pessoas ou hipótese. Certo. Esse é o dicionário, né? Chama hipótese, né? Quando você vai definir 3 pessoas. Não é verdade? Exatamente. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa divindade, de modo que todos os 3 são Deus, né? Eu vou pôr Deus aqui para a pessoa entender bem, né? Nós chamamos de eterno. Né? Ou Iarro, né? Isso. 3 Iarro, né? Com relações à substância, mais 3 pessoas, ou hipótese, né? Com relação à individualidade, né? Que é a definição de 3 pessoas, né? Ele tem a sua individualidade, né? Que se coloca como uma trindade, né? Então, para se colocar uma trindade, irmão, o que acontece? Então, nós temos 3 pessoas, né? 3 pessoas, 3 deuses. 3 deuses. Né? 3 pessoas, 3 deuses. Então, o Espírito, vou começar, em vez de eu começar com Deus, né? Vou começar com o Espírito. O Espírito Santo que eles colocam como Deus. Certo. Esse Espírito Santo tem que ter a mesma natureza do Pai. Do Pai. Que ele que é o Criador. Exatamente. Então ele tem que ser também eterno e existente por si mesmo. Exatamente. Certo? Bom, aí agora nós temos o Filho. O Filho, ele é Deus. Isso. Mas ele não existiu por si próprio. Ele existiu junto com o Pai na eternidade. O Pai é que gerou ele. Precisou de ser gerado, né? Exatamente. Está lá em Salmo, capítulo 2, verso 7. Então o Pai gerou ele. E quando o Pai gerou ele, né, o Pai mesmo, lá em Hebreu, diz: outra vez eu te gerei. Agora meu filho outra vez é
Deus. Eu estou Eterno. pondo no bem, que eu não consigo falar essa palavra mais, mas eu estou pondo para os ouvintes, né, entender bem. Então nós temos aqui um quadrado. Eu fiz um quadradinho aqui, ó. Dentro desse quadrado temos o Pai, que é eterno, que existiu por si mesmo, Exato. né? Existência própria, né? Isso. Agora temos aqui o segundo filho que foi gerado por ele, e ele diz: agora meu filho é Deus, Mas foi gerado. mas foi gerado. Aí está a diferença. Isso, ele foi gerado na eternidade, antes de haver o mundo, antes de haver um ser na terra, antes dele criar os anjos, Satanás e seus anjos. Entendeu? O filho já existia, Já estava lá. já estava lá. Lá em Provérbio fala: eu estava com ele, né? E existi com ele, Exatamente. né? Mas a terceira pessoa, o Espírito Santo, não se acha nenhuma passagem bíblica que ele foi gerado pelo Pai, que ele foi gerado pelo Filho, e que ele é igual ao Pai e o Filho. Não tem. Não tem. A Isso. Bíblia não narra isso, e não tem, Comprovadamente. comprovadamente, né? Então não existe três seres. Não existe. Então não dá uma trindade. Existe, né, no sistema, quando se fala sistema religioso, né, todas as mãe e filhas, né, são católicas, né, romanas, e as evangélicas em geral, né? Verdade. E ele segue essa doutrina. Então, irmão, significa que essas essa três roupagem. pessoas, né, são uma pessoa, e que as três pessoas são três deuses. É a crença da Trindade. Essa é a crença da Trindade. É por isso que quando a gente fala Babilônia, tá aí, é isso aí. Entendeu? Por que Babilônia? Porque lá em Porque Babilônia tinha três. Era Nimrod, Samires e Tamuz. Entendeu? Isso. Nimrod, Samires e Tamuz. Então, com essa herança lá de Babilônia, foi implantado, né, porque a Babilônia era um poder mundial, né, irmão, da época, né? é verdade. Então isso aí ela vem se sustentando ao longo dos primeiros séculos, até chegar na Idade Média, e veio e está enraizada. Infelizmente, o Eterno está levantando homens hoje, né, como vários, não somos só nós, muitas pessoas, né, irmão? Então, Não, sobre as doutrinas que está sendo pregada hoje, sabe, não só nós pregamos, mas tem muitas pessoas no mundo inteiro já está pregando também, sabe, sobre essas doutrinas erradas de Babilônia. E eu acho, irmão, quando aqui fala que há necessidade de uma reforma, outra reforma se faz necessária hoje para livrar a igreja de todos os erros pagãos e retornar às verdades e doutrinas da Escritura. É verdade. Eu acho que essa reforma está acontecendo hoje, nos nossos dias. A reforma, ela está, não só começou agora, mas já faz um pouco mais atrás aí, eu acredito que já está com uns 6, 8 anos, 10 anos aí, que já vem restaurando as verdades. E está se levantando cada vez mais pessoas, né? Exatamente. Como nós fizemos um estudo passado, Apocalipse 18, sai dela, povo meu. É isso aí. Exatamente. Tem que sair. Essa mensagem, sai dela, povo meu, está sendo pregada não só por nós, mas por muitas pessoas no mundo inteiro. Então nós temos aqui, irmão, crer em três pessoas que constituem um Deus, né? Ou seja, um eterno, né? Mas eu estou usando Deus hoje para ficar bem claro, né? Mais fácil de entender. Eterno, Yahweh e Hamashia, né? Então aqui, irmão, né? Três propostas envolvidas. Três propostas envolvidas. Existe três propostas primárias envolvidas na doutrina da Trindade. Esses três pontos são
São os 3 pontos que tem para se formar uma trindade satânica. Proposta, né? A proposta, né? Isso. A unidade composta de Deus, primeiro. Né? Isso. Ele tem que ser Deus existente por si próprio. Exatamente. Não é verdade? A divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o Pai é divino, né? Ele é soberano, né? E tem a divindade e a existência por si mesmo. Né? Exatamente. E do Filho, também o Filho tem a existência junto com o Pai, né? E o Pai gerou ele, e ele tornou-se Deus. Mas e a do Espírito Santo? Exato. Quem gerou o Espírito Santo? Não tem, né? Não tem Aonde base. está a divindade do Espírito Santo? Não tem base na Escritura, né? Tem isso na Escritura? Não tem base, nada. Não tem. Simplesmente o sistema, o poder religioso, que é a mãe e os pais, né, forçado ali a escrever, que pegou aqueles homens, né, aqueles bispos da época e fizeram ali montar a escritura que eles queriam para implantar no mundo, e foram alterados em Marcos 18, 19, né? Mateus, né? Mateus, né? Verdade. 28, 19, onde não aparece ali: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é fraude. Bom, irmão, então nós vamos para a segunda. A divindade do Pai nós sabemos que ele existiu por si próprio. Isso. A divindade do Filho também sabemos que o Pai gerou ele e disse que ele era Deus e deu para ele toda a divindade e poder. Isso. Né? Agora, do Espírito Santo, eu não achei na Bíblia. Não né? tem, né? Não tem. Mas, como que eu vou explicar agora uma coisa que isso aconteceu comigo? Certo? Exatamente. Bom, eu quando era pentecostais, que eu estive uns 2 anos na igreja pentecostais, então eu vi um texto bíblico: ide expulsais demônios. Verdade? Certo. Bom, os discípulos expulsavam demônio. Paulo expulsou demônio em nome do Filho. Em nome do Filho. Em nome do Filho. O demônio saía. Por que os demônios saíam? Porque ele era o Filho do Eterno. E o Eterno deu todo o poder e glória para ele. O próprio Messias falou isso, né? Vocês fazem o que eu fiz e muito mais. Então ele fez todo esse trabalho. Bom, mas agora, quando eu comecei a estudar, e uma vez eu me lembro, tinha uma senhora que ela estava endemoniada, e eu perguntei na época, sabe, que eu não tinha, da ignorância, né? Certo. Na época que eu era ignorante, que eu não conhecia a palavra do Eterno, não tinha estudado, eu só sabia o que os pastores pregavam, né? Então eu tinha fé, né? Exato. E eu cheguei um dia, essa mulher estava endemoniada com vários demônios, Certo. né? E eu já tinha trabalhado em libertação de demônios também, mas eu usava o nome do Salvador. Que você aprendeu, né? Que eu aprendi, Jesus Cristo, né? Isso. E eu orava no nome e ordenava sair. Correto. Mas depois, quando eu fui entendendo sobre Trindade, né? E um dia eu fui libertar uma pessoa e, em nome do Espírito Santo, sai demônio. Ele deu foi gargalhada. Olha só. Ele deu foi gargalhada. E daí eu quero que as igrejas que são expulsa demônio, né, em nome de Jesus Cristo. O diabo sabe que ele, o Filho do Eterno, né, ele
foi chamado na Bíblia de Jesus Cristo. E o diabo sabe que, na Adulterado. verdade, esse nome não Adulterado. existiu. Não, porque em hebraico não tem J, né? Então, esse nome não existiu. No hebraico ele nem tem esse nome. Não tem. Então aí fala o nome de Jesus Cristo, o demônio sai. É uma contrafração. É. É uma contrafração que existe. Eu sei porque, se o Espírito Santo na época era Deus, por que eu usei o nome do Espírito Santo e o diabo não saiu? Deu gargalhada. Ele sabe que é uma farsa, né? Porque ele sabe É uma farsa. que o Espírito é simplesmente Ruach Kadosh, ou seja, o fôlego de vida É o fogo do eterno, do Pai e do Filho, né? do Pai e do Filho, Do que ele, que ele dá para nós. O que nós estamos respirando aqui. Isso aqui é um ar, é um pneu, esse aqui Então, é da nossa vida. é verdade. Quem proporciona isso aqui é Ele. Exatamente. Então é verdade. Então existe dois seres, irmão, poderosos. O outro, o Espírito Santo, que eles falam, por exemplo, esse é um terceiro, que é o próprio Satanás. É. Não é o Espírito do meu eterno e nem do seu Filho. Exatamente. Então o terceiro... Existe uma passagem, irmão, eu não sei de cabeça agora qual livro que é, você deve saber, que fala assim, se pega, se você continuar pecando, você peca, e o pai perdoa e o filho perdoa. Só que se você pecar contra o Espírito Santo, você não é perdoado. Olha a ênfase que eles deram para isso. Você já pensou nisso, não? Eu já estudei sobre isso. Então você veja O que ênfase que eles dão. Por exemplo. o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Eu achei errado isso aí. Certo? Mas então, qualquer pessoa, hoje, eu desafio. Tem um demônio manifestado, vai lá e diz, sabe, em nome do Espírito Santo, sai